Bem-vindos a mais 10 minutos de autoconhecimento aqui comigo no canal Sã Consciência. Muito bem, se você veio buscar como que a gente lida com a decepção, tanto na decepção que nos causam, quanto do medo que a gente tem de decepcionar as pessoas, você está no vídeo certo. Vem comigo! Vamos lá para esse tema então tão falado, porque a decepção ela tá sempre como uma coisa muito ruim, vocês já perceberam? Tanto nas gerações, né, de pais e filhos, gerações mais antigas em relação a gerações mais novas, tanto quanto em amizades ou em decepções amorosas. A decepção ela é algo realmente muito mal vista socialmente, né? Quem nunca se sentiu mal com aquela frase, nossa, estou muito decepcionado com você, não é mesmo? E a gente também usa essa frase aí quando a gente fica desapontado com alguém. Veja só, eu quero trazer uma grande reflexão para vocês hoje. Será que existem pessoas diferentes que vão concordar em tudo? Impossível, certo? Então, as pessoas, à medida que elas vão se diferenciando, à medida que as pessoas vão conseguindo ouvir a sua própria verdade, elas vão se tornando cada vez mais diferentes umas das outras. E isso é algo natural. Pessoas que de repente, filhos, vamos colocar assim, né, que escutam a verdade dos pais, a orientação dos pais desde muito pequenos, é muito normal que venham a ter muitas ideias parecidas com as dos pais, né? Só que chega determinado momento onde essas crianças crescem, né, e esses indivíduos começam a ter a sua própria visão de mundo, o que é absolutamente saudável, esperado inclusive, certo? Só que a gente, veja só, né? Quando alguém discorda de nós, a gente não sabe lidar muito bem com isso. Infelizmente, aqui a gente sabe que tá tudo bem as pessoas discordarem de nós, mas na verdade, se a gente for muito honesto, sincero com a gente mesmo, quando isso acontece na vida real e prática, a gente tem a tendência de não gostar muito, é uma coisa meio automática, né? Isso faz parte dos processos de autodefesa do ego, a gente não gosta muito de ser contrariado. E isso está muito presente nas relações todas humanas, principalmente nas relações entre pais e filhos, onde aquele indivíduo pequeno que sempre foi orientado passa a ter as suas próprias ideias, né? Então veja só que isso obviamente decepciona as ideias, as expectativas daquilo que é mais correto, daquilo que é mais certo, que é esperado pelos pais, e que se esses filhos, né, não derem esse passo de poderem sim descobrir a sua verdade e irem em busca da sua verdade, defenderem aquilo que é correto para eles mesmos e sim, infelizmente, decepcionar as expectativas dos outros sobre si mesmo, bem, essas pessoas serão escravas por todo sempre de todas as expectativas de todas as pessoas e nunca conseguirão, na verdade, se sentir autônomas de verdade ou independentes emocionalmente. Muito bem, deixa eu contar um exemplo meu. Como toda criança, eu sempre quis agradar os meus pais, né? Sempre quis agradar as pessoas ao meu redor, os meus amigos, enfim. E à medida que eu fui ali me tornando adolescente, à medida que eu fui me tornando uma pessoa adulta, eu fui reparando realmente que tinham coisas que eram minhas e que iam muito de embate, muito contra as ideias das pessoas que estavam ao meu redor, pessoas que eu amava, inclusive meus pais. E daí, veja só que interessante, né? Porque para que eu pudesse identificar aquilo que eu pensava diferente, aquilo que eu desejava fazer de diferente na minha vida, eu precisava necessariamente discordar deles e correr o risco de não ser aprovada pelos meus pais, pelos meus colegas, por ter as minhas ideias diferentes como elas sempre meio que foram. Então ali por meados dos meus 18, dos meus 19 anos, foram acontecendo situações na minha vida onde a minha vida ela foi me colocando à prova.
eu tive que fazer escolhas e eu tive que necessariamente escolher entre decepcionar as pessoas ou seguir a minha verdade. E aconteceu que, né, foi concomitantemente com o meu processo terapêutico, onde eu realmente estava me fortalecendo por estar me descobrindo os meus motivos, o porquê que eu agia como eu agia, como é que eu fazia as minhas escolhas, quais eram os meus pontos fracos, e um dos meus pontos fracos era defender os meus pontos. Os meus pontos fracos estavam ligados em eu ter medo de defender o meu ponto de vista por ter medo que o outro não gostasse mais de mim por causa disso. Então, era sempre aquela coisa de pisar em ovos para não magoar ninguém, para não desagradar ninguém, para não decepcionar as pessoas, e esse processo foi evoluindo a ponto de eu realmente perceber que quando o outro se decepciona comigo, bem, isso não é o fim do mundo, isso é uma coisa absolutamente natural que faz parte do amadurecimento de todas as pessoas do planeta Terra. Porque veja bem, se alguém nunca me decepcionar, quer dizer que a pessoa está vivendo a minha verdade, não a verdade dela. Então é claro que eu não vou gostar muito em primeira mão, é claro que as gerações antigas não gostam de ser decepcionadas pelas gerações mais novas e menosprezam as gerações mais novas, né? Dizem que as gerações mais novas, são tudo cabeça de vento, mas é que realmente precisa haver sempre uma decepção, porque se todas as gerações forem exatamente como as gerações passadas foram, nunca vai haver evolução nesse planeta. A gente sempre vai trilhar os mesmos passos dos antigos, e não é a ideia, né? Então, o que aconteceu? Eu tive que enfrentar mesmo a decepção real dos meus pais sobre mim, a decepção real dos meus amigos sobre mim. E o que eu descobri? Além de que decepcionarem-se comigo é algo normal, não é o fim do mundo, eu descobri que eu comecei também a aceitar que os outros me decepcionassem. Quando os outros me decepcionavam, eu também percebia que não era o fim do mundo, que a pessoa, inclusive, não tem obrigação nenhuma de fazer aquilo que eu quero, ou que eu acho melhor, ou que eu tenho, ou criei expectativas sobre o outro. Ou seja, à medida que a gente encara o fato, sim, de que o outro pode não gostar de mim, se eu for como eu for, encarar isso, eu experimento um amadurecimento de dentro para fora, eu me igualo ao outro, eu me sinto tão maduro quanto o outro, é como se a gente se sentisse poderoso, igual a gente vê os nossos pais, igual a gente observa as nossas autoridades. Então, resumo da ópera é que decepcionar as pessoas e ser decepcionado é um sinal de amadurecimento, é um sinal de que a gente está seguindo o rumo do nosso coração, e isso necessariamente tem a ver com decepções, com decepcionar as expectativas que os outros criam sobre nós e que nós criamos sobre os outros, e que isso sempre vai acontecer, mas cada um, na verdade, deve seguir o seu próprio coração e o seu certo e errado. Concordam comigo? Muito bem, então aqui estou humanizando o decepcionar. Não tá gravando? Se a gente observar, então, a partir desse momento, que a decepção é normal e esperada para a evolução da espécie, então a gente aí vai economizar um pouquinho de sofrimento, concorda comigo? Bem, é isso aí. Se você é novo aqui nesse canal, aproveita e se inscreve. Se você gostou, deixa os comentários aí pra mim, pra gente conversar um pouquinho. E lembre-se de compartilhar com as pessoas que você gosta, se essa reflexão aí bateu no seu coração, esses exemplos também que eu dei bateram aí, aproveite para multiplicar isso, porque quem sã consciência não ia querer pessoas mais felizes, mais conscientes? Então é isso, queridos. Até a próxima.